É, hora do Mão A. Um jogo com 10 milhões de jogadores, mas como um bug, um boss não pode ser derrotado. Uma conspiração chocante para extinguir a raça humana. E de que forma essas duas coisas estão relacionadas? Acompanhe Lee, que abriu mão de seu salário milionário na maior empresa de jogos do mundo para poder encontrar seus irmãos perdidos dentro do jogo. O único problema é que alguma coisa dá errado. Ele precisa continuar enfrentando incontáveis monstros, ser perseguido pelos jogadores e até se tornar a própria encarnação de Shura. Oi, eu sou o Zakai e está na hora de vermos a obra Moon Slayer. Bom galera, esses vão ser os 5 primeiros capítulos da obra que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, já sabem, ative o sininho para ficar de olho nas obras que eu trouxe aqui para vocês e já se inscreve para não perder nenhum vídeo e me ajudar a alcançar os 35 mil inscritos. O nome da obra vai estar passando na tela para vocês, então fiquem com o vídeo. A história começa em meio a uma grande chuva, que criou essa floresta de árvores gigantes, onde a rica madeira e as frutas são a principal fonte de renda para as aldeias vizinhas. Mas nas profundezas da floresta, enormes sombras negras são vistas com frequência, assim como um monstro de um braço só, que está de frente para um aventureiro que quer ter um duelo justo com ele. O aventureiro estava animado para enfrentá-lo, mesmo já estando exausto, mas ele também sabia que sua bunda seria chutada se ele não levasse isso a sério. Por isso, ele decidiu apostar tudo nesse último movimento. Então, quando a besta de um braço usou seu último movimento e lançou seu corpo em sua direção, em meio segundo, ele pulou para evitar o ataque. E como era um ataque tão grande, o aventureiro aproveitou a oportunidade e usou a fumaça para se aproximar, ativando a habilidade combinada de passo sonoro e passo de espadas cruzadas, para matar instantaneamente o desgraçado à sua frente. Com isso, ele derrotou um chefe de elite sozinho e estava se elogiando por ser um gênio. Surpreendentemente, o chefe de elite deixou cair um ótimo loot, a espada pesada que ele estava usando, e na verdade, ela tinha um atributo avançado que reduz 5 requisitos de nível, o fazendo se sentir muito sortudo por conseguir uma arma dessas no primeiro dia de lançamento do servidor, e com ela, ele pode definitivamente chegar ao ranking de nível e habilidade de combate. E enquanto olhava para sua arma recém-descoberta, uma fada do sistema apareceu o parabenizando por conseguir uma arma tão forte, o que deixou o aventureiro feliz. E como ela apareceu, ele perguntou se tinha alguma notícia que possa ser do interesse dele. Ela o informa que tem um evento por tempo limitado que foi ativado, e parece que um chefe raro por tempo limitado, chamado Blind Moonwalker, apareceu na floresta gigante, e derrotá-lo o recompensará com um equipamento raro, além de uma enorme quantidade de experiência. Com esta notícia, o aventureiro não conseguiu conter o sorriso, pois era exatamente o que ele queria o tempo todo. Mesmo sabendo que poderia ter alguma dificuldade, ele estava animado, pois agora poderia testar sua espada recém-adquirida. Alguns momentos depois, quando ele estava se aproximando de seu alvo, a fada do sistema informou ao aventureiro que sentiu um grande número de jogadores indo em direção ao chefe, então ela disse que ele precisava se apressar, ou outros jogadores chegariam lá primeiro. O aventureiro também pensou da mesma forma, mas ele estava tendo uma dor de cabeça com tantas árvores em todo lugar. De repente, uma luz roxa brilhou através da floresta logo à frente, o que só poderia significar que o chefe já tinha sido derrotado, e deixou cair equipamentos de raridade roxa. Com isso, o aventureiro seguiu apressado aquela luz, já que mesmo que seja um equipamento que um guerreiro não possa usar, ele pode vendê-lo por milhares de moedas de ouro. Logo ele chegou ao seu destino, e depois de uma inspeção minuciosa, ele viu que não era apenas um equipamento, mas um monte deles, com um grande equipamento roxo no centro. Com uma visão tão incrível, qualquer aventureiro ficaria empolgado em pegar tudo aquilo. Como o aventureiro não viu ninguém, ele imaginou que teve sorte, e que todos tinham morrido junto com o chefe. Ele estava prestes a pegar tudo para ele, e já estava se sentindo como o protagonista da história. Mas sua comemoração durou pouco, pois seu pescoço foi cortado por um ser desconhecido, que ele nem viu chegar graças à rapidez do ataque. Ele só pôde olhar para sua espada recém-adquirida que foi dropada do seu inventário. Enquanto ele desaparecia, parecia que o chefe estava bem vivo, e contava que tinha matado 418 jogadores. Pouco depois, um grupo de aventureiros correu em direção ao chefe, com muito entusiasmo, esperando derrotá-lo para conseguir o loot que ele poderia deixar. Todos eles estão se esforçando ao máximo nesse ataque. Mal sabiam eles que esse chefe em particular foi construído diferente, feito especificamente para matar figurantes que não conhecem o seu lugar. Então, quando eles se aproximaram, o chefe passou por eles como manteiga, e nem mesmo o grandão foi salvo de ser fatiado. Percebendo que esse chefe parecia bastante forte, a elfa não estava planejando levar uma surra, então ela elaborou um plano com os outros, sugerindo que eles cercassem o chefe e atacassem juntos. E como a gadice sempre vence, eles seguiram o plano e atacaram primeiro enquanto a elfa ficava na retaguarda, mas para sua surpresa o chefe simplesmente os cortou com facilidade, e também se certificou de cuidar daquela que fez o plano. Com isso, os jogadores sobreviventes perceberam que seus esforços foram insignificantes, então eles tentam tirar todas as cartas que tinham na manga para tentar escapar, pois sabem que se morrerem ali, eles perderão seus equipamentos e experiência.
Mas o chefe não estava disposto a deixá-los partir, e eliminou facilmente todos eles, contando que conseguiu matar 444 jogadores. Mas isso ainda era bem menos do que ele esperava, e ele só podia contar com a fada do sistema para fazer com que os aventureiros viessem até ele. Mas antes de tudo isso acontecer, 3 dias atrás, um dos executivos da empresa estava lidando com um funcionário problemático chamado Lu Li, expressando sua decepção com ele. Ele sabia muito bem que com a habilidade de Li, ele poderia ter obtido a equidade da empresa esse ano, e se tornado um sócio. Depois disso seu futuro teria sido ilimitado, mas em vez disso, Li ainda insistia em investigar o caso do desaparecido, o que prejudicará os interesses e a reputação da empresa. Por isso, o conselho de administração tomou a decisão de demiti-lo imediatamente. Estranhamente, Li não se abalou com essa decisão nem um pouco, ele aceitou calma a notícia e deixou o local para lidar com o processo da demissão. O homem ficou sem palavras, ele tinha acabado de perder um indivíduo talentoso sob sua proteção. Agora que Li se foi, ele pediu à secretária Van que encontrasse alguém para substituí-lo. Mas a secretária não estava realmente prestando atenção a ele, pois ela também foi afetada pela demissão repentina de Li. Ela escolheu aquele cargo para poder ver Li várias vezes ao dia, mas agora que ele foi embora, ela estava reconsiderando. Pouco tempo depois Li tinha oficialmente deixado seu trabalho e já estava do lado de fora do prédio. Mas agora ele estava mais perto do desaparecimento de seu irmão, já que ele finalmente encontrou pistas sobre o caso dele. Com isso, ele está mais do que certo de que o encontrará em breve. De repente, Li parece ter se perdido no caminho, já que também tem problemas de direção e não consegue diferenciar leste-sul, oeste-norte. Além disso, ele pertencia a uma linhagem de workaholics, que só ia para casa uma vez a cada 2 anos. Enquanto Li faz o possível para encontrar o caminho de volta, uma briga de casal estava acontecendo na sua casa. A garota descobriu que o rapaz tinha outra além dela, na verdade, que ele tinha 68 outras, significando que esse cara estava fazendo hora extra, sendo uma ameaça para a sociedade. Mas ele ainda tenta acalmar a garota, mas ela já estava cansada de suas mentiras. Felizmente para ele, essa garota não era tão louca quanto parecia, e simplesmente sai chorando do lugar. Mesmo assim, o cara teve a audácia de se ajoelhar e usar suas habilidades de atuação para tentar convencer a garota de que a amava. Enquanto isso, Li finalmente chegou na casa deles, mas ficou sem palavras ao ver como o irmão mais novo era um completo idiota. Mas ele ainda foi gentil o suficiente para perguntar se ele precisava de espaço, o que claramente não era necessário, pois o irmão imediatamente mudou de humor, como se nada tivesse acontecido, recebendo seu irmão com um sorriso. Li ficou feliz que seu irmão estava bem, mas não pôde deixar de notar a bagunça no lugar, com roupas íntimas espalhadas por toda parte. Ele lembra ao irmão mais novo que ele deve prestar atenção à limpeza da casa quando vive sozinho, e mostrar algum autocontrole da sua vida pessoal. O irmão apenas riu, e explicou que está apenas se sentindo solitário, pois ele acabou de deixá-lo sozinho em casa. Para evitar que algo assim aconteça novamente, ele sugere que Li o acompanhe por mais alguns dias e não saia com pressa, assim como da última vez. Li esclarece que está prestes a fazer exatamente isso, pois agora ele encontrou evidências sobre o caso de seu irmão mais velho. Essa notícia surpreendeu o irmão mais novo, ficando feliz com a descoberta. Mas ainda não era hora de comemorar, e instantaneamente, ele mudou sua expressão para uma mais séria, e contou a Li que o dispositivo que ele pediu para preparar estava pronto. À meia-noite de hoje será o lançamento oficial do servidor de Fate Fantasy Moon, e eles estavam ansiosos por isso, pois acreditavam que o desaparecimento de seu irmão mais velho estava relacionado a esse jogo. Até que finalmente, o momento chegou, eles se prepararam usando um traje bem impressionante, prontos para enfrentar os desafios que viriam. Assim que entraram no jogo, uma fada do sistema apareceu e se apresentou como assistente do jogo, dizendo que poderiam chamá-la de Cessi, e lhes desejou uma feliz jornada na realidade virtual, pois o jogo estava prestes a começar. À medida que o jogo sincronizava com seus cérebros, um personagem foi criado com sucesso, e com isso, ele foi teleportado para o centro de uma vila, junto dos outros iniciantes. Ele não pôde deixar de apreciar o quão realista o jogo era, mas seus pensamentos são interrompidos pelo chamado de seu irmão. Como esperado, seu irmão já tinha encontrado alguém, e pediu para formar uma equipe e fazer uma missão juntos. Mas Li recusou, pois ele não estava tão entusiasmado quanto ele, dizendo que tinha missões mais importantes para cumprir primeiro. E por isso, eles seguiriam caminhos separados, confundindo o irmão. Agora que ele estava sozinho, ele chamou Cessi para abrir a janela especial de códigos de resgate, e inserir o código específico que ele tinha colocado no jogo e só ele conhecia. Com isso, ele recebeu 3 mensagens do sistema. Enquanto isso, Cessi ficou perplexa ao ver o que tinha acontecido, confusa já que ela não conseguia identificar os itens que seu mestre acabou de receber. Ela perguntou a ele o que eram aquelas coisas, e ele explicou que eram os cheats que ele mesmo criou, o que deixou Cessi instantaneamente chocada, pois ela foi programada para evitar esse tipo de coisa.
Educadamente, Ceci pede ao seu mestre que pare com a operação na mesma hora, ou então, sua conta será permanentemente banida. Mas Lee não se incomodou com isso, pois ele já tinha escondido essas coisas no código paralelo do jogo, tornando impossível para o sistema descobrir. Mesmo que alguém tente encontrá-lo manualmente, levará pelo menos meio ano para fazer isso, e por isso, bani-lo será impossível. Com isso ele recebeu o primeiro item, chamado de Pulseira Onisciente, com atributos impressionantes. O único requisito para equipar o item era ter nível 10 ou superior. Além disso, esse item tinha um atributo especial, que sempre que o personagem aumentasse de nível, a pulseira também subiria 2 níveis, e a cada 10 níveis a qualidade do item seria aprimorada, o que ativaria um atributo oculto. E cada vez que a qualidade do equipamento melhorasse, ele poderia obter uma habilidade especial aleatória da profissão. Mas Lee sabia que a pulseira era muito extravagante para o seu visual de andarilho, então ele pediu a ajuda de Ceci para ocultar o equipamento, e em seguida, ele foi abrir o outro item. O item que ele recebeu é chamado de Conquista Aleatória em Casa, que lhe dava uma oportunidade a cada 10 níveis de acordo com os eventos do personagem, gerando uma missão de conquista aleatória e obtendo uma recompensa aleatória ao completá-la. Esse item ainda tinha um atributo oculto que nem mesmo Lee sabia, pois ele só inseriu o comando para obter uma habilidade poderosa e deixou o restante para a inteligência artificial criar. Então, ele abre a terceira mensagem, que contém o item mais importante de todos. Ele trabalhou na empresa por 2 anos para obtê-lo, e por causa dele, o seu irmão mais velho ganhou um enredo secreto do jogo durante o teste beta. Ele pensou que este deve ser o motivo do desaparecimento do irmão mais velho, e se algo acontecer com ele, as evidências serão descobertas aqui. Determinado a resgatar seu irmão, ele abre o pergaminho chamado Convite do Shen de Azura, um item que permite que ele mude de profissão para Azura, e desencadeia uma nova história depois da mudança. Ele aceita instantaneamente, mas depois de confirmar, seu coração começa a bater acelerado. Assim que ele abriu os olhos, sentiu uma dor insuportável, e de repente, estava em um lugar cheio de sangue. 4 esqueletos com mantos apareceram em todos os lados, enquanto a lua crescente estava completamente vermelha de sangue. Os esqueletos entoaram uma língua misteriosa que ele não conseguia entender, e então o atacaram ao mesmo tempo. Ele estava confuso e se perguntava por que isso estava acontecendo, pois ele não se lembra de conhecer aquela trama. A dor que ele estava sentindo era muito real para ser apenas um jogo, e então, ele morreu. Em seguida, ele caiu profundamente dentro do sistema, enquanto telas de erro preenchiam o ambiente. Logo depois, tudo o que ele podia ver era escuridão, o que o fez pensar que o jogo tinha travado. Ele tentou comandar o sistema para sair do jogo, mas para sua surpresa, o sistema não o deixava sair, não conseguindo detectar sua fonte de dados. Ele ficou desesperado, tentando comandar o sistema repetidamente, mas ainda assim, não lhe foi permitido sair. Quando se deu conta, ele estava emergindo da Terra, sendo agora um ser diferente do que esperava. Ele estava se perguntando por que ele se tornou um esqueleto, já que ele deveria ter se tornado um Azura, e o que era mais confuso, é que agora ele não fazia ideia de onde estava. Ele se levantou de sua sepultura e começou a olhar ao redor, mas para sua surpresa, um monstro patético com um cajado brilhante chamou por ele, o chamando de seu servo, com um enorme sorriso em seu rosto, percebendo que o ritual de invocação tinha sido um sucesso. Ao observá-lo, parecia ser um chefe de categoria épica, mas ainda era apenas um NPC para Lee. Então, ele tentou falar com o monstro e perguntou onde ele estava, o que surpreendeu o monstro, pois não esperava que ele pudesse falar. Isso só poderia significar que ele tinha convocado um esqueleto raro. Mas como ele não respondeu, o protagonista assumiu que ele era inútil, e decidiu procurar outra pessoa para perguntar. Mas isso apenas irritou o monstro, já que ele esperava que seu servo se aproximasse, se ajoelhando diante dele. Ele não podia permitir tal desrespeito, e aparentemente, seu novo servo precisaria ser castigado primeiro para se tornar obediente, ou o esqueleto continuaria arrogante contra ele. Com isso, ele ativou sua corrente infernal e acorrentou o desgraçado à sua frente, o que surpreendeu Lee, pois ele ainda não tinha ideia do que estava acontecendo. Mas assim que viu o monstro liberar uma aura massiva apontando para ele, ele sabia que estava prestes a ser enviado para outro plano. Felizmente, antes que isso acontecesse, uma entidade gigantesca esmagou o monstro de onde estava, libertando Lee das correntes. Ele olhou para cima, com o rosto cheio de choque, sem conseguir acreditar em quão grande o monstro era. Com isso ele começou a se perguntar se tinha entrado no mapa errado, e como se joga o jogo naquelas condições tão terríveis. Ao perceber que não tinha escolha, ele tenta chamar por Ceci, esperando que ela ainda esteja com ele. Felizmente para ele, Ceci ainda estava conectado ao seu personagem, e então ela explica que ele está atualmente na Terra da Escuridão Pura, o local de nascimento de todos os chefes de alto nível do jogo, e o lugar mais perigoso. Agora que as coisas ficaram mais claras, ele pede a Ceci uma ideia sobre como jogar o jogo naquela história, e se há um lugar onde ele possa fazer missões.
Ceci verifica todas as informações que ela pode reunir sobre esse lugar, e logo descobre que é um ponto de missão localizado a 100 km de onde eles estão. Então ela pede a seu mestre para ir com ela, mas 100 km não é brincadeira, e eles só podem viajar a pé. Enquanto eles sobem uma montanha, Lee pergunta se não tem outra maneira de chegar lá, ao que ela esclarece que sim, mas essa é a mais curta, e se ele seguir por outras rotas, a distância aumentaria 4 vezes mais. Assim, ele não tem escolha a não ser seguir a recomendação de Ceci. Com isso, eles precisam viajar em um tronco enquanto leviatãs os perseguem nas águas, o que faz Lee perguntar a Ceci sobre que raios de caminho estavam seguindo. Mas as palavras motivacionais dela o mantêm em movimento, e felizmente, seu irmão ainda pode enviar mensagens para ele, o que o ajuda a se distrair da loucura que está acontecendo ao redor. Afi conta a ele sobre a história de sua missão e como ele já tinha alcançado o nível 5 e até conseguido um cajado de qualidade verde. Conhecendo bem seu irmão, ele esperava que estivesse em um nível muito mais alto que ele, então ele perguntou em que masmorra ele estava agora e qual era seu nível atual. Mas para sua surpresa, seu irmão ainda estava no nível 1, o que o chocou bastante. Ele então lhe deu palavras de encorajamento, mas Lee não estava interessado em ouvir o final, pois agora ele estava sendo perseguido por outro gigantesco verme maldito que o estava observando. Felizmente, sua vontade de viver o ajudou a enfrentar os desafios que apareciam, e assim ele conseguiu superar o desgraçado, e quando percebeu, eles finalmente viram onde o ponto de missão estava localizado. Mesmo com a distância, eles puderam ver entidades se alinhando para entrar nesse lugar enorme, e ao se aproximarem, Ceci estimou que levaria aproximadamente 2 horas se eles se alinhassem para entrar pelo portão principal. Mas ele percebeu que tinha outra entrada e que ninguém estava na fila. Então ele menciona isso para Ceci, que esclarece que não é a rota planejada. Mesmo assim, eles já perderam muito tempo, e a rota que ela tinha planejado era muito longa. Então isso realmente não importa mais para ele, contanto que ele consiga entrar na cidade, estaria tudo bem. Com isso, eles chegaram à porta de entrada vermelha, onde 2 guardas enormes pararam seus avanços para perguntar o motivo. Lee explicou que tinha algo urgente para fazer, e pediu se poderiam deixá-lo entrar. Isso fez o guarda sorrir, pois ele entendeu que é normal ter coisas urgentes para fazer. Então ele permite que o esqueletinho entre rapidamente, o que o surpreendeu, pois essa foi a coisa mais fácil que aconteceu com ele desde que foi teleportado para esse mapa horrível. Ele até agradeceu aos guardas por serem tão compreensivos. O que ele não sabia é que assim que entrou, os guardas não conseguiram conter o riso, pois não conseguiam acreditar que um monstro tão fraco fosse tão ingênuo para entrar em um lugar assim, e pensar que ele até os agradeceu. E agora, eles estavam empolgados para ver como ele morreria na Arena das Nuvens, onde ocorrerão 9 mortes, e apenas um sobreviverá. Logo depois, finalmente vemos uma luz no final do túnel. Mas assim que ele chegou ao fim, e abraçou a luz do outro lado, ele foi recebido pela voz alta do comentarista, que o recebeu como um competidor, o que confundiu Lee. Enquanto eles olham suas informações básicas, para surpresa de todos, ele é apenas um monstro de nível 1, atraindo a atenção de todos, só não de uma maneira positiva, já que riem de como ele é patético. Até o comentarista supõe que esse pequeno esqueleto é apenas um competidor bucha de canhão, mas como um bom comentarista, ele manipula a multidão, lhes dizendo que talvez esse pequeno esqueleto possa mostrar lutas interessantes. E agora, com tudo pronto, ele anuncia que o festival de batalhas começou oficialmente, deixando a multidão empolgada enquanto eles aguardam ansiosamente a luta que se acontecerá na frente deles. E assim como antes, o apresentador e o comentarista são dessa vez o duo mais famoso e familiar, a rápida e habilidosa dupla do coelho de língua afiada, e a tartaruga lenta, que nem consegue terminar sua introdução sem que o coelho o interrompa. E mesmo que todos já tenham ouvido isso muitas vezes, de acordo com a tradição, eles ainda têm que anunciar as regras. Existem apenas 3 regras na Arena das Nuvens da Tempestade. Primeiro, as lutas serão realizadas em uma batalha de 1 contra 1 na arena, e o último a permanecer em pé será o vencedor. Segundo, a arena mantém tudo justo, ajustando o nível de todos os competidores para o nível do competidor de nível mais baixo, sendo o nível mínimo 10, e apenas habilidades dentro do nível ajustado podem ser usadas, com os equipamentos sendo fornecidos pela Arena das Nuvens. Terceiro, a menos que o oponente admita a derrota, a única maneira para o competidor vencer é matar seu oponente. Quanto às recompensas, o vencedor da batalha na Arena das Nuvens Ventosas receberá 5.000 pontos de experiência, e uma arma de grau épico correspondente ao seu nível. Com isso, eles ajustaram os níveis de todos os competidores, resultando no menor nível de batalha registrado na história da Arena da Nuvem da Tempestade. Assim, todos ficaram no nível 10, mas parece que o outro competidor não ficou satisfeito com aquilo. Graças às regras, até suas habilidades foram enfraquecidas, e um dos competidores nem sequer conseguiu usar seu movimento final que acabou de aprender. Todos estavam irritados com o pequeno esqueleto que os colocou naquela desvantagem, e sem dúvidas, planejam eliminá-lo se tiverem a chance. Eles o avisaram para não pensar que tinha alguma chance, já que estão confiantes em sua experiência.
Nesse momento, Lee percebeu que ele errou muito feio, e agora se arrependeu de não ter ouvido Cess e simplesmente entrado na fila. Felizmente para ele, uma vez que ele atingiu o nível 10, mesmo que temporariamente, o sistema considerou válido, e permitiu que ele escolhesse sua profissão inicial. Apareceram várias profissões para escolher, e até mesmo ele ficou sobrecarregado com as opções. Mas lembrando dos dias em que costumava jogar com seus irmãos, ele se lembrou que eles sempre diziam que ele se encaixava na classe de assassino. Por isso, ele pensou que seria a melhor escolha, e assim, ele se tornou um assassino, com seu novo outfit que acompanhava a escolha. E notando que a maioria dos competidores tinha se adaptado ao nível, o comentarista decidiu seguir o próximo passo, lhes dando seus equipamentos designados. Depois disso, Lee percebeu que esse lugar pode realmente não ser tão ruim para se começar, e se ele não puder vencer a batalha, poderia se render imediatamente, e não seria um problema. Mas antes de começarem a competição, o coelho foi ao lado anunciar o aviso mais importante do dia, dando as boas-vindas aos instrutores dos sonhos e convidados especiais. Porque nessa competição, aqueles que se destacarem excepcionalmente podem ter a chance de receber a orientação desses instrutores. A pessoa à esquerda é o famoso Sr. Xuan Waishui, da Cidade da Lua Sangrenta, mestre do Salão Norte da Cidade da Lua Sangrenta, e encarregado das guerras e implantação estratégica da cidade. Metade da capacidade de combate da Cidade da Lua Sangrenta está sob o comando do Sr. Xuan no Salão Norte, e 70% dos jovens especialistas da geração são discípulos dele. Se alguém conseguir chamar a atenção do Lord Xuan, será uma grande honra e o levará a um futuro brilhante, e uma chance de alcançar o ápice da existência. Isso animou a plateia, que gritou o nome dele tentando chamar sua atenção. Então, o coelho continua apresentando outro convidado importante, a número 1 e beleza da Cidade da Lua Sangrenta, a Sra. Wu Yui, mestra do Salão Leste da Cidade da Lua Sangrenta, responsável pela distribuição de recursos e pelo calabouço do Poço de Sangue. Olhando para ela, ela parece incrivelmente bonita, e até mesmo o coelho não pode negar sua beleza. Ao mesmo tempo, sua força é incompreensível, mas Lady Yui tem critérios muito rigorosos para selecionar seus discípulos. Até agora, a Sra. Yui só aceitou um discípulo, e esse único discípulo é um gênio incomparável, que conseguiu 10 vitórias consecutivas na Arena das Nuvens e chocou a Cidade da Lua Sangrenta. Sua aparência também empolgou a plateia, mas sabendo quão impiedosa e explosiva ela é, eles não ousaram sequer gritar seu nome em voz alta. Por outro lado, Lee ficou chocado, ouvindo o nome do discípulo de Yui, Han Shao, que é exatamente o nome de seu irmão mais velho. Com isso, ele finalmente descobriu outra pista sobre seu irmão. A mulher chamada Yui deveria saber de alguma coisa, então ele ficou pensando em uma maneira de se aproximar dela. Mas como ele continuou olhando para ela diretamente, chamou sem querer a atenção de Yui, e de uma forma negativa, já que agora ela estava considerando esmagá-lo lá mesmo. Felizmente para ele, ela decidiu deixar passar, já que Xuan estava ao lado dela e poderia influenciar a decisão se ela fizesse algo idiota. Isso faz ela contemplar lidar com Xuan primeiro. Mas com tudo isso fora do caminho, o coelho anuncia o início da competição e todas as atenções se voltam para a partida. O primeiro confronto começa com o competidor mais esperado da Arena das Nuvens, Garra de Sangue, do clã dos Leões de Batalha de Sangue, nascido com uma linhagem sanguínea épica. O clã dos Leões de Batalha naturalmente se destaca em batalha, e Garra Sangrenta é o representante da nova geração de seu clã. Suas garras são invencíveis e incrivelmente afiadas, e ele é amplamente reconhecido como participante favorito para vencer a competição. E é assim que o coelho acaba de falar, com um único golpe de sua garra, Garra Sangrenta vence, com uma dominância avassaladora. Eles seguiram para o próximo confronto com o espadachim zumbi Bailey, do Grande Setor da Espada, que recentemente é uma das facções emergentes na Sala da Lua do Sul. Bailey é o vice-capitão do Grande Setor da Espada, e é bastante famoso na Sala da Lua do Sul. Sua espada é rápida, precisa e impiedosa, além de inúmeros especialistas já terem perdido suas vidas para ele. E como esperado, ele também venceu facilmente, então seguiram para o terceiro confronto. O vencedor é o demônio de duas lâminas, Giller, que vem de uma região selvagem distante, e lutou como representante da Cidade da Lua Sangrenta, e sua habilidade de combate não deve ser subestimada. Mas o que os surpreendeu foi a próxima rodada, pois não esperavam que o concorrente considerado bucha de canhão realmente vencesse. Até mesmo parte da plateia ficou assustada, pois não conseguiam entender como ele conseguiu derrotar seu oponente por causa da rapidez da batalha. Com isso, as coisas ficaram interessantes e o coelho decidiu rapidamente começar a emocionante e empolgante segunda rodada, as quartas de final do Festival de Batalha da Arena das Nuvens. Na primeira luta, Lee enfrentou o demônio de duas lâminas, Giller, mas antes mesmo de começarem a lutar, Giller disse a Lee para simplesmente se render, já que ele despreza matar fracos como ele, e um pequeno esqueleto como Lee não está qualificado nem para fazê-lo atacar. Mas Lee permaneceu lá parado com um ar ameaçador, deixando o idiota falar até que ele calasse a boca de uma vez por todas.
Enquanto isso, do outro lado do jogo, Rafei tinha eliminado todos os goblins com seu feitiço de fogo, impressionando as garotas ao seu lado e sendo o personagem principal da sua própria história. Mesmo com todos os elogios que recebia das garotas ao seu lado, ele ainda estava convencido de que se elas vissem seu segundo irmão, saberiam que é alguém realmente incrível. A honesta admiração dele por seu irmão não mudava, e ele se perguntava o que lhe estaria fazendo agora, e se tudo estava correndo bem para ele. E assim, do mesmo jeito que ele pensava, agora seu irmão enfrenta seu oponente de frente, sem nenhum medo no seu coração. À medida que ele se aproximava calmamente, surpreendendo a todos, eles agora percebiam que essa bucha de canhão realmente tinha coragem. Mas mesmo assim Guiller não o levava a sério, olhando-lhe com desprezo, e planejando acabar rapidamente com a luta. Ele usou sua investida cortante para aparecer instantaneamente na frente do esqueleto, lançando um ataque devastador, mas para sua surpresa, Lee conseguiu desviar. Mesmo assim, Guiller se recusava a reconhecer a habilidade de Lee e pensou que era apenas sorte ele ter desviado. Ele tentou usar o mesmo ataque mais uma vez, mas Lee conseguiu desviar novamente. Então Guiller decidiu usar sua habilidade Rending Void para mudar as coisas, mas de alguma forma, Lee desvia de novo sem dificuldade, surpreendendo a todos que estavam assistindo, enquanto se perguntam como ele continua fazendo isso. O que eles não sabiam era que Lee é um mestre em táticas de batalha, com alto QI de combate. Ele já tinha calculado o comprimento do braço de seu inimigo com o comprimento de sua arma e, ao subtrair o comprimento da palma do inimigo, ele concluiu que o raio máximo de seu oponente seria menor que 2 metros. Enquanto ele pudesse manter essa distância de 2 metros entre eles, a probabilidade de ser atingido por seus ataques seria baixa. Mas ele ainda precisava estar atento a outras táticas, como o lançamento de armas ou habilidades de longo alcance. Então ele também calculou que a habilidade do inimigo tem um tempo de lançamento de meio segundo, e a velocidade do ataque era de cerca de 160 km por hora. Com sua velocidade de reação, não seria difícil para ele desviar desses ataques. Agora que ele criou mais distância entre eles, é provável que o próximo movimento que o adversário usará seja a habilidade de ataque relâmpago, que é uma habilidade de carga em linha reta. Mas durante o movimento do usuário, isso o deixará momentaneamente imobilizado, então, se ele conseguir aproveitar esse momento, ele pode vencer. Ao mesmo tempo, a plateia foi útil em agitar as emoções de Guiller, duvidando das suas habilidades, já que seu ataque foi facilmente esquivado pelo chamado peão descartável. Com isso, Guiller agora estava irritado e perdeu a calma, estando seriamente determinado a destruir o pequeno esqueleto. E exatamente como Lee esperava, ele usou seu ataque relâmpago, e assim, ele seguiu seu plano sem esforço, ativando sua habilidade de acerto crítico para matar Guiller com um único golpe. Surpreendendo Guiller, pois ele não esperava que seu sonho de se tornar o Lorde do Oblivion fosse ser esmagado por um pequeno esqueleto. Ao mesmo tempo a multidão fica louca, em choque ao testemunhar o esqueletinho se tornar o azarão da arena, e agora eles aguardam ansiosamente sua performance na próxima final. Até mesmo Xuan acha o esqueleto bastante interessante, apesar dessa exibição de habilidade não ter sido suficiente para convencer Yui, já que ela assume que o esqueleto é apenas um pouco mais inteligente, mas nada de especial. Mas como ele a impediu de ficar entediada, ela decidiu recompensá-lo com um pouco mais de tempo para observar suas habilidades mais de perto. Xuan acabou convencido com as palavras de Yui, já que é verdade que o clã de sangue de menor classificação será inútil, não importa o que aconteça. Então eles seguiram para a próxima luta, onde todos estavam convencidos de que seria a verdadeira final do campeonato, já que era entre Garra Sangrenta e o espadachim zumbi, Bailey. Assim como com outros competidores, Garra Sangrenta diz a Bailey que ele já deveria saber claramente que não era páreo para ele. Mas mesmo assim, Bailey não é afetado pelas provocações, e mesmo que seu clã de sangue seja inferior ao de Garra Sangrenta, ele estava confiante que desde que tivesse sua espada em mãos, nada poderia detê-lo. Com essa sua motivação, Bailey usou sua habilidade combinada chamada Salto da Dança Fluida, que era uma combinação do golpe da água corrente e o ataque relâmpago, se tornando 5 vezes mais rápido que o ataque de Guiller, pronto para cortar a cabeça de Garra Sangrenta em um único ataque. Conforme sua lâmina se aproximava, Bailey estava confiante de que ela acertaria, mostrando a todos que o sangue não era tudo. Mas ele logo percebeu que não era seu dia. Enquanto Garra Sangrenta olha para sua lâmina, ele a morde como um leão morde sua presa. E agora que ele tornou a lâmina de seu oponente inútil, é a sua vez de atacar, usando suas duplas garras flamejantes para matá-lo de uma só vez. Garra Sangrenta era fora de controle, insultando seu oponente mesmo com ele já estando morto. Com esse resultado, a multidão vai à loucura e começa a gritar o nome dele. Até o coelho presume que estão olhando para o futuro campeão da Arena das Nuvens da Tempestade, sem levar em consideração a última luta. Enquanto Xuan também sentiu o mesmo, ele considerou que mesmo que o sangue do pequeno leão não fosse puro, ele seria adequado para ser criado por ele. Mas por outro lado, Yui não estava convencida nem um pouco, pois considerou que esse leão não seria adequado nem mesmo para guardar seus portões. Ao mesmo tempo, percebemos que algo não estava batendo,
pois Lee não conseguia acreditar que o leão realmente conseguiu morder a arma de Bailey. As armas eram fornecidas pela arena, e elas não deveriam ser destruídas tão facilmente, a menos que mesmo depois do nível do leão ter sido reduzido para 10, seus atributos básicos superem em muitos valores normais. Então parece que ele terá um adversário difícil para lidar. De repente seu pensamento é interrompido pelo leão que o chamou, e ao contrário do que ele fez com os outros competidores, em vez de desencorajá-lo, ele desafia o pequeno esqueleto a enfrentá-lo de frente e lutar contra ele, pois ele ainda não se divertiu o bastante. E por hoje a diversão vai ficando por aqui. Mas calma, quem manda no canal aqui são vocês. E se vocês gostaram e quiserem mais, não se preocupem que a continuação vai ser postada lá no Oromoa. E se gostaram dessa história, eu tenho certeza que também vão querer ver essa que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. Então clica nesse vídeo e até a próxima.